Boa noite, meus irmãos. Queremos saudar tanto os que estão aqui presentes, como aqueles que nos acompanham via online pelos canais midiáticos de nossa igreja. É uma alegria novamente nos reunirmos aqui no dia de semana, quarta-feira, e podemos então, em torno da palavra de Deus, podemos aprender mais um pouquinho sobre o ensino de Deus para a nossa caminhada cristã, para a nossa vida cristã. Meus irmãos, antes de nós, eu peço aos irmãos que nos coloquemos em pé, ou que os irmãos se coloquem em pé, e a gente vai começar cantando um hino do inário, o hino número 180, Amor Fraternal. Peço que os irmãos se coloquem em pé, e para isso eu vou contar com a ajuda, preciosa ajuda da nossa querida irmã Vanessa, que vai nos ajudar nesta parte aqui. Hino 180, Amor Fraternal. Jesus, pastor amado,
Agradecemos à irmã Vanessa por nos ter dirigido nesse momento de louvor ao nosso Deus. Os irmãos, se puderem acompanhar a letra dessa música, ela é muito bela, muito interessante, boa, e o nosso estudo estará em torno deste tema aqui. Hoje havemos de falar sobre o amor cristão, um estudo lá em Filemão. Mas antes, então, peço que nos dirigimos a Deus em oração, pedindo o auxílio dele para o estudo de hoje. Vamos orar? Querido Deus, nós bendizemos o Senhor por nos ter unido em Cristo Jesus, pelo sacrifício do Teu Filho na cruz do Calvário. Pai querido, podemos ser reunidos em um só corpo, fazendo parte da mesma família, família de Deus. Ó Deus, povo de todas as nações, tribos e línguas, Pai querido, podem, Deus eterno, se unir a Ti, Te chamar de nosso Pai, ó Deus querido, e uns aos outros se chamarem de irmãos. Te louvamos, Pai querido, porque em Cristo o Senhor tem derramado o amor Teu para conosco, e este mesmo amor o Senhor nos tem mandado que nos amemos também um ao outro. Somos uma família, Pai querido, e nós nos reunimos com este propósito, nos reunimos tendo isto em mente, Pai querido. Ó Deus, mas muitas das vezes nós falhamos nisso. Falhamos em reconhecer o nosso irmão, Pai querido, como família minha, como irmão meu. Tem misericórdia de nós, ó Pai. Tem misericórdia quando não olhamos com o nosso irmão, Pai querido, com compaixão em suas fraquezas, em suas necessidades, em suas debilidades. Perdão, Pai querido, quando em nossas orações diárias não mencionamos os nossos irmãos, Pai querido, não oramos pela sua fé, pelo seu amor, para que eles cresçam no conhecimento e na graça do Senhor Jesus. Misericórdia, Pai querido, porque o Senhor nos ordenou, nos mandou que nos amemos. Esse foi o Teu mandamento. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ajuda-nos, Pai querido, a amarmos uns aos outros, Deus amado. Queremos pedir pela Tua graça, ó Deus, que o Senhor venha conduzir esse estudo, ó Deus, para que a Tua palavra fale ao nosso coração, o Teu ensino esteja sobre a nossa alma, o nosso entendimento, Pai querido, para que saiamos daqui transformados, ó Deus, podendo, Pai querido, olhar o nosso próximo como não apenas nosso companheiro de igreja, da mesma igreja, mas nosso irmão caríssimo, nosso irmão querido, sendo filho do mesmo Pai que é nosso. Louvamos-Te por tudo, ó Pai, e pedimos perdão pelos nossos pecados. Pedimos que a Tua graça seja sobre nós no estudo de hoje, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, podem sentar-se. Meus irmãos, o nosso estudo de hoje, ela se encontra na carta de Paulo a Filemão. Carta de Paulo a Filemão. Ela está antes de Hebreus, né? Geralmente esses são dos livros escondidos na Bíblia, né? Então, muitas vezes a gente tem que dizer, está depois de Tito e antes de Hebreus. Irmãos, queremos então nesse livro falar sobre o amor cristão. A gente não vai ler por agora o texto, na verdade a gente vai fazer a leitura do texto no decorrer da exposição do nosso estudo. Havemos de ler o livro inteiro e, para nossa surpresa, só tem um capítulo, né? Então havemos de ler o livro inteiro, mas à medida que a gente vai fazer a exposição do estudo. A essa altura, então, é necessário a gente falar que Filemão faz parte do grupo de livros na Bíblia que tem apenas um único capítulo. E no Antigo Testamento temos o livro de Obadias, e no Novo Testamento, além de Filemão, nós temos o livro de 2 João, 3 João e Judas. Então, são esses livros com pouco capítulo, um só capítulo. E muitas das vezes, por serem de pouco capítulo, a gente muitas vezes tende a negligenciar estes livros, tende a não dar muita importância a estes livros aqui, por serem então de pouco capítulo. Mas, meus irmãos, embora eles sejam pequenos, eles têm um grande ensino, eles trazem grandes lições para nós. Por isso é que estão inseridos na palavra de Deus. Se está aqui nas Escrituras, quer dizer que ele tem grande ensino para nós.
Nosso livro de Filemão, o livro do nosso estudo de hoje, não foge a esta regra. Ele é um livro pequeno, mas de grandes lições. Este livro é dominado pelo rico tema de perdão e amor. Amor e perdão mútuo, né, que deve haver entre os cristãos. Paulo escreveu este livro enquanto ele estava preso em Roma, a sua primeira prisão em Roma, pelo Evangelho de Cristo. Então ele escreveu para Filemão. Filemão, meus irmãos, era um irmão da igreja de Colossos, vivia em Colosso, e era alguém de muitas posses. Então é a esse a quem Paulo direciona a sua carta. Observe então, isso nós encontramos no verso 1 até o verso 2. Até o verso 3. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemão, também nosso cooperador, e a irmã Áfia e Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então, é a Filemão a quem Paulo direciona, a quem Paulo endereça esta mesma carta de um só capítulo. Nesta carta aqui, Paulo vai tratar com Filemão sobre um servo de Filemão. Como eu disse, Filemão vivia em Colosso e era um cristão, era um irmão de posses, tanto é que ele tinha servos a seu dispor. Não somente isso aqui, como também vemos que ele era alguém de posse, porque a igreja de Colossos, lembra aquela carta de Paulo à igreja de Colossenses? Então essa igreja de Colossenses, ela se reunia na casa de Filemão. Veja ali, né? E a igreja que está em sua casa, na casa de Filemão. Então, quando Paulo escreve a carta aos Colossenses, e ele também escreve essa carta a Filemão, e junto, então, ele envia para Epáfras, se não estou em erro, creio que é Epáfras e tanto Filemão, envia então para a igreja de Colossos a carta para ela, e aqui para Filemão a carta para ele. Nesta carta ele quer tratar sobre Onésimo, um dos servos de Filemão que havia fugido de Filemão há muito tempo atrás, ou há algum tempo atrás. Esse Onésimo, que era servo de Filemão, havia fugido. E provavelmente, como vemos aqui também, ele também trouxe alguns danos ao seu senhor. Isso vamos ver já no decorrer da exposição. Então, Paulo vai escrever, esse Onésimo, servo de Filemão, quando foi ter com Paulo lá em sua prisão, então Paulo aproveita para evangelizá-lo. Não sabemos ao certo por que Onésimo foi ter com Paulo. Possivelmente por ele ter fugido do seu senhor, agora arrependido ou por ter roubado alguma coisa, que também vamos ver já nesse estudo. Então ele vai ter com Paulo a fim de que Paulo faça pedidos, né, a Filemão para que Filemão o recebesse e que Filemão não punisse a Onésimo por ter fugido e ter trazido estrago sobre os bens de Filemão. Então Paulo evangeliza ele e graças a Deus Onésimo ele se converte e estava servindo a Paulo lá em sua prisão. E agora então nesta carta Paulo vai escrever a Filemão fazendo alguns pedido de perdão e amor para com este servo Onésimo. Antes de a gente então entrar aqui para o nosso estudo, nos versos 4 em diante, é necessário que a gente então faça uma preliminar da questão de servos e senhores no Novo Testamento. A nossa época, nos faz uma boa cara para quando o tema é escravatura, quando o tema é de servidão. De fato mas os irmãos conhecem, têm lido a Bíblia, no Antigo Testamento existia escravidão, existia servos, no Novo Testamento também. Isso, meus irmãos, era tão comum naquela época a existência de servos. Mas no Novo Testamento, lá no mundo do Novo Testamento, ela é diferente. Porque com o Império Romano já não tinha guerra, já não tinha essa questão o Império Romano havia dominado sobre todas as coisas, então já não tinha mais, e o Império Romano não fazia das pessoas seus escravos.
assim no sentido como vemos lá muitas vezes no Antigo Testamento. E como não havia então, as pessoas viviam em seus territórios normalmente, e aqueles que eram de posse, né, empregavam certas pessoas que não tinham muitos recursos, e esses aqui eram servos destas mesmas pessoas. É claro que alguns, né, dessas pessoas exploravam os servos, exploravam e maltratavam estes mesmos servos. Fazia muito isso aqui, tanto é que vemos Paulo exortando: olha, vocês senhores, tratem bem dos vossos servos, porque vocês têm um Senhor no céu. Mas vemos que com a vinda do Evangelho, né, o Evangelho trouxe uma mudança no relacionamento do servo para com seu Senhor e do Senhor para com seu servo. O Evangelho ensina que as pessoas são da mesma importância e dignidade diante de Deus. E os irmãos têm lido nas cartas de Paulo, tem sempre um trechinho para falar do relacionamento do homem para com a sua esposa, da esposa para com o seu esposo, do filho para com os pais, e dos servos para com os senhores, e dos senhores para com os servos. E ali Paulo vai dizer que, olha, tratem eles bem, não tratem com arrogância, não maltratem eles, porque vocês os dois sabem que tem então um único Senhor no céu. Então o Evangelho veio mudar isso aqui, mostrando que as pessoas são da mesma importância e com a mesma dignidade. Então, meus irmãos, tendo dito ou apresentando esse contexto, então, vamos então propriamente ao nosso estudo lá no nosso texto. Então, queremos falar sobre o amor cristão. E aqui eu quero apresentar 5 características que o nosso texto nos apresenta sobre o amor cristão. A primeira característica, isso do verso 4 ao verso 7, é que o amor cristão agradece pelo melhor dos outros. O amor cristão agradece pelo melhor dos outros. Vamos ver o verso 4 até o verso 7. Diz assim: dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Então, meus irmãos, a primeira característica que esse texto nos apresenta é que o amor cristão, ele agradece pelo melhor dos outros. Veja aqui Paulo escrevendo para ele, e a primeira coisa que Paulo fala sobre Filemão, a quem está a escrever, que é o irmão que era cristão, a quem está a escrever, é que ele apresenta gratidão. Ele falou lá: eu sempre, quando oro ao Senhor, me lembro de você, e o que eu faço é agradecer ao Senhor por você. Eu agradeço ao Senhor por tua fé, agradeço ao Senhor pelo teu amor. E né, Paulo sabia da fé e do amor que Filemão tinha para com o Senhor Jesus. E não só para com o Senhor Jesus, como para com todos os santos. Por causa da fé que ele tinha em Cristo, Filemão entendia que ele deveria ajudar com as suas posses, deveria ajudar aos irmãos necessitados. Olha o verso 7, quando ele diz, até o verso 5: estando ciente do teu amor e da tua fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos. Olha o verso 7: pois irmão, tive grande alegria e conforto no meu coração, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Então Filemão, ele auxiliava os crentes em suas necessidades. E não somente os crentes de Colosso, da cidade de Colosso, da igreja que estava na sua casa, que se reunia na sua casa. Antes não tinha templo naqueles tempos aí, não tinha templos, não. A igreja não tinha templos, normalmente se reuniam nas casas. E essa igreja que se reunia na casa de Filemão prestava auxílio para com os irmãos. E não somente nesses irmãos de Colosso, mas para com outros irmãos, visto que ele era um irmão então de posse. Então Paulo vai agradecer por ele. Paulo agradece pela sua fé e pelo seu proceder para com os irmãos. Meus irmãos, então, eis aqui a primeira característica da fé, a primeira característica do amor cristão, é que ele agradece pelo melhor dos outros. Essa, meus irmãos, é a característica, é uma das características do amor cristão, é que o amor cristão não é invejoso.
O amor cristão, quando veja o melhor dos irmãos, o melhor que o nosso irmão tem, ele não olha com inveja, ele agradece ao Senhor por aquilo que o nosso irmão é. Ele não veja, o irmão faz isso melhor e tudo, e fica ali se mordendo com raiva. Não, ele agradece a Deus. Por quê? Porque sabe que o que o irmão tem é dom de Deus. Deus é quem deu para esse irmão, e Deus deu para a edificação da igreja, para a edificação de todos nós. Eu gostaria, meus irmãos, então, que nós abríssemos 2 Pedro, capítulo 2, verso 3 até o verso 15 a 16, a fim de a gente poder ilustrar essa primeira característica do amor cristão. Na verdade, em todas as características, vamos abrir alguns textos para ilustrar. 2 Pedro, desculpem, capítulo 3, verso 15 a 16. Diz assim: e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Meus irmãos, vocês vejam aqui Pedro escrevendo essa carta aqui, e Pedro finalizando, escrevendo essa carta aos cristãos, ele vai falando da vinda de Cristo, ele vai falar: olha, meus irmãos, entende que Cristo não está a demorar, essa aparente demora de Cristo é para o vosso bem, para que vocês se arrependam, para que não vos achem falta. Ele fala assim: tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor, a demora do nosso Senhor, isso como nosso irmão Paulo, nosso amado irmão Paulo vos escreveu, né, com a sabedoria que Deus lhe deu. Aqui nós vemos então Pedro elogiando, estimando Paulo, a chamá-lo amado irmão, e elogiando a sabedoria que Paulo recebeu de Deus. Pedro não ficou se mordendo, Pedro reconheceu: olha, das coisas que Paulo escreve, de fato há coisas difíceis de entender, onde os indoutos, ou seja, aqueles que não conhecem, né, os indoutos, eles torcem, torcem o sentido dela, da interpretação das cartas de Paulo. De fato, meus irmãos, vemos aqui então que se você às vezes não entende as cartas de Paulo, não se desanima, porque Pedro não entendia. Pedro dizia: olha, tem coisas difíceis de entender. E aqui vemos Pedro elogiando Paulo pela sabedoria que Deus deu para ele. Então, meus irmãos, eis aqui uma das características do amor cristão, é que ele agradece pelo melhor dos outros. A segunda característica do amor cristão, meus irmãos, ela se acha no verso 8 e até o verso 11. E aqui, meus irmãos, nós vemos que o amor cristão, ela procura o bem-estar dos outros. Verso 8 até o verso 11, diz assim: pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro, todavia, solicitar-te em nome do amor, sendo que sou Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Sim, solicito em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre as algemas. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Aqui vemos então, meus irmãos, Paulo procurando o bem-estar de Onésimo. Onésimo, na linguagem brasileira, estava lascado diante do seu Senhor. Na linguagem lá em Angola dizemos: estava ferrado, né? Estava queimado, né? Diante do seu Senhor, porque ele fugiu do seu Senhor. E provavelmente, como vamos ver na secção abaixo, ele também tinha roubado alguma coisa do seu Senhor. Agora Paulo então, ele escreve para Filemão procurando o bem-estar de Onésimo. Ele aqui vai dizer para que Onésimo receba esta pessoa de volta, ou para que Filemão receba esta pessoa de volta, para que perdoe ele e para que trate ele com grande estima. Vemos aqui então ele dizer: olha, eu escrevo a favor do meu filho, o qual gerei entre as algemas, ele que antes foi inútil, né? Aqui Paulo está fazendo um trocadilho do nome de Onésimo. Onésimo significa útil.
Então, ele está dizendo, ele que antes te foi inútil. Provavelmente, Onésimo tinha feito o seu trabalho de maneira relaxada quando estava lá com Filemon, e talvez Filemon tenha dado uma bronca por ele, e provavelmente seja por isso que ele tenha fugido. Não sabemos ao certo, são algumas suposições. Mas então Paulo, ele escreve direcionando ele a carta pedindo para o bem-estar de Filemon, de Onésimo. Fala: Filemon, eu estou escrevendo a favor do meu filho que gerei entre algemas, é Onésimo. Ele que antes foi inútil, mas agora é útil, tanto a ti como a você, pois está me servindo aqui na prisão. Ele agora é útil, ele é cristão, agora já é cristão. E como cristão, ele te servirá muito melhor do que antes. Por quê? Porque os cristãos, eles fazem o seu trabalho para a glória de Deus. Eles fazem o seu trabalho da maneira mais possível, a melhor maneira possível que exista. Isso é de fato, os irmãos, não vamos abrir aqui vários textos para não trazer confusão dos irmãos, mas é só se lembrar da carta de Paulo à igreja de Éfeso e à igreja de Colossos, onde Paulo a recomendar aos servos, dizem assim: servos, fazer o vosso trabalho, né, de maneira, ele diz que não como se servindo aos homens, mas como que servindo quem? Ao Senhor. Então os cristãos têm essa mentalidade de que o seu trabalho é feito para a glória de Deus, portanto eles fazem de maneira excelente. Então Paulo, ele vai escrever para Filemon, dizer: olha, receba Onésimo de volta. Eu sei que ele te prejudicou, mas receba ele de volta. Agora ele é cristão, ele é um irmão caríssimo agora. Perdoe a sua falta, trate ele com grande estima, porque agora ele é cristão. Meus irmãos, esse pedido de Paulo é para Filemon. Filemon atendendo esse pedido de Paulo seria uma questão um pouquinho complicada. Isso por quê? Porque o tratamento, ou seja, o proceder do Senhor para com o servo, se Filemon recebesse a Onésimo assim, de boa, não infligir para ele nenhum castigo, ele tratar com maior honra, Filemon seria zombado. Seria zombado tanto pelos outros servos que estavam lá na casa de Filemon, como também para com outros servos da região e outros patrões e outros senhores por aí. Então, mas é como se diz lá em Angola, né? Mas aqui quem então é o patrão? É você ou ele? Não sei se aqui se diz isso nas empresas, mas muitas das vezes, e eu estava conversando isso aqui com a irmã Vanessa lá atrás, antes do estudo, né? Muitas das vezes as empresas têm isso em mente. Não, o patrão tem que ser o cara trincada, não pode dar muita confiança nos assalariados, porque senão eles ficam a zombar ou a faltar respeito no patrão. Então, veja, pensa aqui, né? Filemon receber a Onésimo sem infligir nele nenhuma consequência por ele ter trazido dano, por ele ter fugido. Filemon recebendo Onésimo como seu irmão caríssimo na fé, tratando-lo com grande estima. Certamente esse não era um pedido fácil de se aceitar. Não era um pedido fácil de se aceitar. Mas aqui Paulo vai escrever e vai dizer: olha, eu estou escrevendo para você a fim de que você receba de volta a Onésimo, perdoe ele e trata-o com grande estima. Por quê? Porque eu gerei ele entre as algemas, eu evangelizei ele agora é crente. Ele antes te foi inútil, mas agora ele é útil. Agora ele é útil para você. Então, meus irmãos, eis aqui, meus irmãos, outra da característica do amor cristão, é que o amor cristão, ele é caracterizado pelo compromisso de procurar o bem-estar do seu próximo. Não podemos dormir em paz sabendo e vendo que o nosso irmão precisa da nossa ajuda. Não podemos descansar em paz sabendo que o meu próximo está passando por alguma necessidade e eu posso auxiliá-lo, seja em bens materiais, seja em aconselhamento, exortação, admoestação ou até mesmo em oração. O amor cristão, ele não se preocupa apenas consigo, pelo seu próprio bem-estar, ele se preocupa pelo bem-estar também dos outros. Isso é aqui que então nós vemos aqui que Paulo nos ensina, ele ao pedir pelo bem-estar de Onésimo. Até aqui, meus irmãos, só então para a gente aqui lembrar, vimos já duas características do amor cristão. Primeiro, ela agradece pelo melhor dos outros. Segundo, ela procura o bem-estar dos outros. A terceira característica, meus irmãos, do amor cristão
a gente encontra no verso 12 até o verso 17. E aqui, meus irmãos, a gente vê que o amor cristão, ela lida honestamente com os outros. Vamos ler esses versos? Eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo mesmo, para em teu lugar me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre. Não como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se, portanto, me consideras companheiro, receba-o como se fosse a mim mesmo. Como se fosse a mim mesmo. Até o verso 17. Aqui, meus irmãos, vemos Paulo abrindo o seu coração para com Filemão. Qual era o desejo de Paulo? Paulo queria conservar a Onésimo consigo mesmo lá em Roma, em sua prisão. Paulo estava preso, então ele carecia de certos cuidados, necessitava de certos cuidados lá em sua prisão, que Onésimo então servisse a ele, não no sentido de escravo, né? Mas como irmão, prestar certo auxílio para Paulo lá em sua prisão. Então, este era o desejo de Paulo, que Onésimo ficasse lá, porque vemos, né, que Onésimo agora é cristão. E como cristão, ele agora é muito útil, ele agora é um cooperador de Paulo. E Paulo queria que ele ficasse com ele lá. Provavelmente, talvez, para esse auxiliar em sua prisão, talvez lá mesmo em prisão, para fazer certas coisas lá para Paulo, ou talvez até mesmo Paulo poder enviar ele para saber do estado de algumas igrejas, estado espiritual de algumas igrejas que Paulo fundou, assim como Paulo enviava outros conservos, né, como Timóteo, Tito, nas igrejas, nas cidades, para saber como aquelas igrejas estão. Mas Paulo então, ele vai dizer, olha, mas eu não quis fazer isso sem o teu consentimento. Embora eu queria, e ele está revelando o seu coração, embora eu queria, né, conservar a Filemão comigo, eu não quis fazer isso sem o teu consentimento. Paulo sabia que Filemão era alguém de coração grande, de nobre coração. Vimos isso no versículo 7, né? No versículo 4 até o verso 7. Era alguém de grande fé, de grande amor para com os crentes. E Filemão, ele realmente se importava com Paulo e tinha por grande estima Paulo. Isso vamos ver já no versículo 18, vamos tratar também disso aí. Tinha por grande estima a Paulo. Tanto é que Onésimo foi procurar Paulo a fim de poder ser um mediador, poder ser o mediador dele para com seu Senhor, para que ele receba de volta, porque se ouvia muito sobre Paulo na casa de Filemão. Embora Paulo não tivera ainda conhecido, não tivera ainda ido para a igreja lá na cidade de Colossos, não tivera ainda passado lá, mas se ouvia muito sobre Paulo na casa de Filemão. Já vou explicar daqui a nada como é que Filemão se converteu, mas isso vamos ainda pegar esse ponto aqui. Então Paulo, ele falou lá, eu te envio ele de volta, ainda que eu queria conservar ele comigo, porque ele me tem sido útil aqui. Ele diz, olha, não queria fazer nada sem o teu consentimento, para que a tua bondade não fosse como que por obrigação, mas de livre vontade. O que nós vemos aqui, meus irmãos, é Paulo revelando o seu coração, revelando aquilo que estava em seu coração. Filemão, eu estou enviando Onésimo, teu servo, para você, mas deixa eu te contar um negócio, eu queria conservar ele aqui comigo, porque ele me está sendo muito útil aqui, está me servindo aqui, eu estou preso por causa do Evangelho. Não é preso em sua casa, é mesmo preso nos lugares, podemos assim chamar, nas prisões romanas, lá em Roma, por causa do Evangelho. E Onésimo estava servindo ele. Mas ele fala, não, mas aí eu vou enviar para você, para que não seja então por obrigação, para que esse teu bem, o teu realizado bem não seja por obrigação, mas de espontânea vontade. Então, é isso que nós vemos aqui. Vemos então Paulo sendo sincero para com Filemão, no que diz respeito ao seu desejo de conservar Onésimo para consigo.
Assim, meus irmãos, deve ser o nosso trato para com nossos irmãos. Devemos ser sinceros em nossa conversa com nossos irmãos. Isso não quer dizer, meus irmãos, que devemos falar tudo o que nos vem à mente. Cuidado, nem tudo que vem à nossa mente é coisa boa. Então, portanto, nem tudo que vem à mente é para falar no irmão. Mas o princípio aqui é que nós devemos ser sinceros um para com os outros. Vamos ver alguns textos para ilustrar isso. Vamos ver dois. Efésios 4, 25 e Colossenses 3, 9. Efésios 4, 25 e Colossenses 3, 9. Efésios 4, 25 diz assim: Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Colossenses 3, verso 9. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despiste do velho homem com seus feitos. Meus irmãos, estas duas cartas que acabamos de ler foram direcionadas às igrejas. E essas cartas foram direcionadas a eles, tratavam da doutrina, tratavam também do modo de lidar dos irmãos, como que os irmãos devem se lidar um para com os outros, né? E aqui Paulo está dizendo, olha, não mintais mais uns para com os outros. É interessante que ele diz, não mintais mais uns para com os outros, porque isso é que o ser humano faz, né? A gente vive mentindo um dos outros, né? Mas Paulo está dizendo, olha, sejam honestos um para com os outros. Lidem de maneira honesta um para com os outros. Por quê? Porque a mentira é coisa do velho homem. Portanto, vos despojem do velho homem. A mentira é marca, é característica, né? É ponto do velho homem, é aspecto do velho homem. E vocês não devem mais fazer isso. Devem ser verdadeiros uns para com os outros. Uns para com os outros. Aqui, meus irmãos, certamente vale alguma aplicação para você pensar um pouquinho. Da vez quando você sorri diante do irmão, será que é mesmo de coração? Será que você mesmo vai com a cara desse irmão? Ou você sorri por fora, mas por dentro? Eu não gosto desse irmão. O amor cristão, meus irmãos, lida honestamente para com o irmão. Honestamente. E aqui também vale na questão quando o irmão nos procura para pedir conselho. O nosso conselho não deve ser para bajular o nosso irmão. O nosso conselho deve ser conforme as Escrituras, de acordo com a vontade de Deus. E isso aqui, o que é? Ele dá honestamente para com o irmão. Ele fala, olha irmão, olha, segundo as Escrituras o irmão deve proceder assim. Segundo as Escrituras o irmão deve ser assim. Mas vale então aqui uma chamada de atenção. É claro que precisamos ter o bom senso para saber quando falar, como falar, né? É necessário que a gente tenha então bom senso para isso. Não é do nada e vai também de qualquer forma falar, lidar com os irmãos, né? É necessário que a gente então saiba saber o melhor tempo e a melhor maneira de poder falar de maneira honesta, poder trazer a verdade ao nosso irmão. Eis então aqui, meus irmãos, outra das características do amor cristão. Então, até aqui nós vimos 3 características do amor cristão. Eu acho que os irmãos são bons de mente mesmo. Acho não, tenho certeza, os irmãos decoram muito bem, gravam muito bem, e só para a minha alegria, para que eu não fique entristecido nessa minha certeza para com os irmãos. Então vamos lá aqui recordar qual é a primeira característica, o amor cristão. Não entendi, o amor cristão agradece pelo melhor dos outros. Segundo, o amor cristão procura o bem-estar dos outros. Terceiro, o amor cristão lida honestamente para com os outros. Então, vemos aqui 3 características do amor cristão. Está faltando 2, então vamos avançar para a nossa 4ª característica do amor cristão. Mas, antes dela, meus irmãos, há alguma dúvida? Por favor, se tiver dúvida, já combinei ali com nossos irmãos de lá, né? Os irmãos podem perguntar. Aí eu repito aqui no microfone para que os irmãos que nos acompanhem pela internet possam estar informados da questão. Até aqui, alguma dúvida? Algo que não ficou esclarecido? Algo que passou rápido, que os irmãos queiram falar?
ou alguma contribuição, as contribuições também são boas. Vamos lá, se eu não conseguir responder, temos irmãos aqui que conseguem responder. Presbítero Douglas é também bem capacitado para responder. Não? Não, né? Tá bom. Então vamos avançar então para a quarta característica do amor cristão. Essa aqui, a quarta característica, a gente encontra do versículo 18 até o versículo 20. E aqui, a quarta característica do amor cristão é que o amor cristão carrega o fardo dos outros. Vamos ler atentamente, veja aí. E se algum dano te fez ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho o escrevo. Eu pagarei, para não te alegar que também tu me deves a ti mesmo. Sim, irmão, que eu receba de ti no Senhor este benefício. Reanima-me o coração em Cristo. Meus irmãos, vemos aqui então Paulo se comprometendo para que, Paulo apelando aqui para Filemão a favor de Onésimo, mas apelando para que Onésimo fosse recebido de maneira assim completa, para que a restauração de Onésimo diante do seu senhor Filemão fosse uma restauração completa. Porque uma coisa é você perdoar, mas manter a cara trincada para com a pessoa, não sei se aqui dizem trincada, né? Cara trincada para com a pessoa. E outra coisa é você perdoar e lidar bem com esta mesma pessoa. Então Paulo está dizendo, eu não rogo apenas que você perdoe ele. Eu rogo que você perdoe, eu rogo que você estime ele, tenha ele em grande estima, porque é nosso irmão. E agora ele está dizendo, olha, eu rogo para que e ele já que está dizendo, mas se houve alguma coisa, né? Se houve algum dano que ele te causou, lance isso em minha conta. Se houve algum dano ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Veja, Paulo não era rico, mas ele está dizendo, lance tudo em minha conta. Já vou continuar nessa parte aqui, nesse raciocínio de que Paulo não era rico. Mas antes observe, por que Paulo fala isso? Né? Esse texto não nos mostra que Onésimo tenha dito para Paulo, olha, quando eu saí da casa do meu senhor, eu roubei X de coisas. Esse texto não fala, porque ele apresenta uma suposição. E se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa. Então não era uma certeza de Paulo, mas Paulo presumia de que possivelmente tenha causado algum dano. Qual é o dano? Porque com a fuga de Onésimo, Onésimo criou dano naquilo que são os pertences, aquilo que é os negócios de Filemão, porque deixou de fazer o seu serviço. Imagina que os irmãos que trabalham, né? E amanhã os irmãos não vão trabalhar. Quem vai fazer o teu serviço? Se tiver um substituto, vai fazer. Mas se for você o único que faz aquele serviço, mesmo se tiver um substituto, mas vai fazer falta, porque esse substituto também tem o seu trabalho. Então, com a fuga de Onésimo, ele criou algum dano naquilo que são os bens de Filemão. De lembrar aqui, meus irmãos, que esses servos, eles trabalhavam tanto no campo, né, na agricultura, no campo para com seu senhor, como também alguns deles eram administradores dos bens do seu senhor. Vocês irmãos se lembram lá da parábola do mau administrador que o Senhor Jesus nos contou lá em Lucas 17? Então está falando dos servos mesmo, desses servos aqui. E esses servos, eles tinham a má fama de roubar. E de fato roubavam, alguns roubavam. De fato, alguns roubavam. Vou só olhar aqui um texto para os irmãos, com os irmãos, a fim de mostrar isso aqui, da realidade disso. Livro de Tito 2:9, para nós vermos isso aqui era uma realidade lá. Tito 2:9. E enquanto os irmãos procurem, de lembrar só, lá em Lucas 17, a parábola do Senhor Jesus, lá do administrador infiel, o que Jesus fala? Este administrador fazia o quê? Roubava de seu senhor. Então, já o primeiro texto lá em Lucas, e aqui vamos ver o outro texto aqui. Lucas não vamos abrir, mas aqui em Tito 2:9 para nós vermos. Diz assim, Paulo escrevendo à igreja, né? Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor,
dando-lhe satisfação. Não sejam respondões. No verso 10. Não furtem, pelo contrário, deem prova de toda a fidelidade, a fim de honrarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Então, Paulo sabia desta má fama dos servos, de que eles roubavam de seus senhores. Isso os irmãos conhecem muito bem, né? Não que os irmãos fazem isso, né? Mas nas empresas sabem que funcionários roubam da empresa. Então, isso não é só de hoje. Lá também os servos roubavam. Então, Paulo aqui já ficou presumindo, olha, se ele te causou algum mal na falta do seu serviço, ou se ele te deve alguma coisa, se na sua saída ele pegou alguma coisa que é teu, lance tudo sobre a minha conta. Agora aqui veja, Paulo não era rico. Onde que Paulo estava? Trabalhando numa grande empresa? Estava onde? Estava preso. Mas Paulo está aqui se sacrificando, está a dizer, lance minha conta, eu. E ele diz aqui, é importante, veja ali o verso 9. Eu, Paulo, de próprio punho o escrevo, eu pagarei. É como se estivesse Paulo assinando, escrevendo, passando ali a sua assinatura. Eu mesmo, Paulo, eu pagarei, lance minha conta. E Paulo não sabia quanto ele devia. Se era bastante, ou se era menos, ou muito. Mas Paulo está a dizer, lance tudo em minha conta, eu pagarei. Eu pagarei. Paulo, com certeza, ele deveria, se Filemão lançasse tudo em conta dele, ele deveria lutar, né, conseguir os valores, juntar os valores para pagar. Mas aqui o que nós vemos então, meus irmãos, é Paulo carregando os fardos do irmão. Olha, receba ele de volta. Se te trouxe algum dano, ou se te deve alguma coisa, por favor, lance minha conta, eu vou pagar. Eu vou pagar. Porque Onésimo não tinha condições de pagar, era servo, não tinha condições de pagar. E Paulo, embora também não seja rico, mas ele se comprometeu, eu pagarei. Aqui, meus irmãos, vemos Paulo a se oferecer para pagar as dívidas de Onésimo, a fim de reconciliá-lo com seu Senhor. Paulo seguiu o exemplo de Jesus, que se deu a si mesmo para nos reconciliar com Deus. Paulo aqui estava seguindo o exemplo de Jesus. Então, Paulo ele pede por restauração completa de Onésimo, nesse texto, então, que a gente encontra. Meus irmãos, eis aqui, então, um grande exemplo de carregar o fardo dos nossos irmãos. O amor cristão é assim, ela se importa com o outro e leva o fardo um do outro, a fim de aliviá-lo de sua dor, de sua sobrecarga. Isso é amor cristão, é cumprir o mandamento de Cristo, como está escrito lá em Gálatas capítulo 6, verso 2. Levai as cargas um dos outros e cumprireis a lei de Cristo. A lei de Cristo é essa, é levar as cargas um dos outros, levar os fardos um dos outros. Isso que nós vemos aqui Paulo fazer, este é o amor cristão, meus irmãos, que carrega fardo um dos outros, que fala, tudo bem, você não consegue fazer isso, tudo bem, eu farei por você. Tudo bem, estás passar por isso aqui e não consegue, eu farei por você, irmão, eu farei por você. Meus irmãos, como a gente peca nisso, como a gente erra nisso, eu lamento, e eu me incluo também nesse grupo, a gente olha muito os nossos irmãos como apenas importando nas coisas espirituais, e não também nas coisas materiais. O irmão precisa ser alimentado espiritualmente, mas esse irmão também é corpo, tem as suas necessidades. Portanto, é necessário que muitas das vezes liguemos ao irmão, conversemos com o irmão de outras coisas também, como vai a família, como vai o relacionamento, como vai os teus filhos, como vai as coisas em casa, como vai os teus estudos. Tudo isso é necessário à nossa vida. Não fazemos separação entre o santo e o sagrado, entre o santo e o profano, entre o religioso e o secular. Não, tudo é para Deus. E Paulo aqui está a dizer, isso, lance minha conta, eu pagarei, eu pagarei. Eis aqui, meus irmãos, outra das características, então, do amor cristão. Ele carrega o fardo dos outros. Até aqui, meus irmãos, então, vimos que o amor cristão agradece pelo melhor dos outros. O amor cristão procura o bem-estar dos outros. O amor cristão lida honestamente para com os outros, e o amor cristão carrega o fardo dos outros. Carrega o fardo dos outros.
Eu espero que os irmãos estejam, então, decorando isto aqui. Estou repetindo propositadamente, a fim de decorar. Pode se esquecer, talvez, da mensagem, mas esses pontos decore, para que, então, você possa refletir em tua vida e poder aplicar. Vamos para a quinta e última característica do amor cristão. E ela se encontra no versículo 21. No versículo 21. Mas a gente vai ler o versículo 21 até o versículo 25, a fim de a gente terminar então com a leitura de toda a carta mesmo. Certo como estou da tua obediência, eu te escrevo, sabendo que farás mais do que estou pedindo. E, ao mesmo tempo, prepara-me também pousada, pois espero que por vossas orações vos serei restituído. Saúdam-te Epafras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus. Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores, a graça do Senhor Jesus seja com o vosso espírito. Meus irmãos, aqui a última característica do amor cristão, a quinta, é que, olhada nessa carta aqui de Paulo a Filemon, é que ela crê no melhor dos outros. O amor cristão, ela crê no melhor dos outros. Olha o versículo 21. Certo como estou da tua obediência, eu te escrevo, sabendo que farás mais do que estou pedindo. Paulo, meus irmãos, ele já no princípio, lá no versículo 4 até o verso 7, ele já havia expressado gratidão que ele sempre dá diante de Deus pela vida de Filemon. Isto é, pela sua fé e procedência para com os irmãos, isso conforme o Evangelho. Paulo sabia que Filemon era alguém de grande fé, né, e era alguém também de grande amor para com os irmãos. Nós lemos lá isso aqui. Pois, irmãos, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Paulo já havia falado, já a princípio, já havia dado gratidão, expressando ações de graça pelo proceder de Filemon, que era alguém que se importava com os irmãos. Era alguém de grande coração. E Paulo termina esta carta dizendo, olha, eu estou certo de que você vai fazer muito mais além daquilo que eu te pedi, daquilo que eu estou te pedindo. Você vai fazer muito mais. Estou certo disso, porque eu conheço a tua fé, conheço bem como também tenho ouvido, ele ouvia também, as outras igrejas falavam da fé de Filemon, que ele ajudava os crentes, era de um coração grande. Então, estou certo disso, que você vai fazer mais do que estou te pedindo, mais do que estou te pedindo. Meus irmãos, esse argumento de Paulo, de que ele está certo de que Filemon fará mais do que está lhe pedindo, do que Paulo está lhe pedindo, não é argumento de bajulação. Paulo não está bajulando Filemon. Não está bajulando Filemon. Paulo, de fato, Filemon era alguém com características tais, assim como vimos no versículo 4 a 7. Era com características tais, era um crente fiel e de grande amor para com os irmãos. Agora, o que Paulo estava se referindo sobre que Filemon faria muito mais daquilo do que ele está pedindo? O que Paulo estava querendo dizer isso? O que ele queria dizer com estas coisas? Bem, nós não sabemos exatamente, e Paulo aqui não fala exatamente do que ele quer dizer com estas mesmas palavras. Não sabemos do que ele esperava que Filemon fazia muito mais do que estava lhe pedindo. Mas eu vou linkar aqui, primeiro, alguns entendimentos errados sobre isso, sobre o que Paulo esperava. Paulo, com certeza, não tinha em mente que Filemon enviasse Onésimo de volta a ele, lá em Roma, a fim de ajudá-lo em sua prisão, uma vez que esse era o desejo de Paulo. Paulo não tinha isso em mente. Isso por quê? Porque no verso 22, lemos que Paulo tinha a esperança de que em breve ele seria solto da sua prisão e visitaria a igreja de Colossos. Por isso é que ele pede uma pousada lá, ele diz assim, e ao mesmo tempo, verso 22, e ao mesmo tempo, prepara-me também pousada, pois espero que por vossas orações vos serei restituído. Paulo sabia que ele cria aqui, olha, em breve eu espero, tenho a esperança de que em breve eu vou ser libertado desta prisão. Então Paulo não esperava que Filemon enviasse Onésimo de volta para ele lá na prisão para lhe ajudar, já que era o desejo de Paulo. Possivelmente com certeza esse não era o que Paulo esperava dele, uma vez que ele cria que em breve seria solto da prisão. Outro entendimento errado do que Paulo esperava é que Paulo também não esperava que Filemon colocasse Onésimo em liberdade, fazendo ele
deixar de ser escravo. Isso por quê? Porque na época, como dissemos, ser escravo era algo comum, era algo normal, não era algo errado ser escravo. E qual é a minha argumentação para isso? Que nas cartas que Paulo escreve para as igrejas, sempre quando ele vai tratar sobre os senhores e os escravos, e os senhores e os servos, ele nunca escreve dizendo assim: olha, senhores, vocês libertem, coloquem em liberdade os vossos servos. Esse negócio, coloquem ele em liberdade. Paulo nunca diz isso. Paulo diz o seguinte: senhores, tratai com dignidade os vossos servos. Tratai com dignidade. Então, aqui Paulo possivelmente não esperava que ele, espero que ele faça muito além do que eu estou pedindo, não que ele colocasse ele em liberdade, porque servo era um trabalho normal e esses servos eram assalariados por isso aqui. Alguns entendimentos possíveis, meus irmãos, do que Paulo esperava. Paulo cria que Filemão concederia a Onésimo mais do que perdão. Ele cria que Filemão receberia de volta a Onésimo com grande alegria. Ele cria também que Filemão permitiria que, além das tarefas domésticas de Onésimo, que Filemão permitiria que Onésimo, agora que é crente, também possa ministrar na igreja que estava em sua casa. A igreja de Colossos não estava se reunindo em sua casa, então ele cria que Filemão chegaria ao ponto de colocar Onésimo para, de tempo em tempo, poder pregar também aos irmãos de lá que se reúnem em sua casa. Isso, meus irmãos, não é coisa fácil. Como é que um servo vai instruir o seu senhor? Como é que um servo vai instruir a casa do seu senhor? O que as pessoas, que os outros servos diriam desse senhor? O que outros senhores diriam desse aqui? Você está dando muito espaço para isso aqui, hein? Cuidado, hein? Tem um ditado, não me vem em mente, mas acho que é mais ou menos assim, olha. É melhor não dizer, não me vem em mente. Mas é nesse sentido, né? Olha, não acostume tanto isso. Você tá, deixa eu pegar então outro ditado, né? Você está lhe dando dedo, daqui a nada ele vai querer o quê? A mão toda, completa. Era difícil, mas Paulo dizia, olha, um dos entendimentos aqui possível é que Paulo esperava que agora Filemão como crente, Onésimo como crente colocaria Filemão colocaria Onésimo a fim de alguma vez começar a ministrar, pregar para eles também lá na igreja de Colossos. E outra questão que Paulo possivelmente esperaria é que Filemão poderia rever sua relação para com seus servos. Isso com base no Evangelho, de que diante de Deus nós não somos diferentes, somos iguais em importância e dignidade. Então, Filemão deveria rever o seu conceito de se relacionar com os seus servos, deveria, então, lidar como pessoas de mesma importância, de mesma dignidade diante de Deus, seja crente como não crente. Isso possivelmente é que eu acho que Paulo esperava que Filemão fazia. Isso e possivelmente algumas coisas que nós não temos como aqui saber. Aqui, meus irmãos, é necessário então vermos que o amor cristão não olha de modo pessimista aos outros. Vemos aqui que outra característica do amor cristão é que ela crê no melhor dos outros. O amor cristão não olha de modo pessimista para com seu irmão. Antes ele crê no melhor das capacidades dos outros. Isso, meus irmãos, primeiro, com base no conceito de que os homens foram feitos à imagem de Deus. E se foram feitos à imagem de Deus, então foram dotados com dons e certas capacidades naturais. E segundo, com base no dom da graça que recebemos em Cristo Jesus. Isso, meus irmãos, pelo poder não somente transformador, mas pelo poder também capacitador do Evangelho. O Evangelho não só nos transforma, como também nos capacita, nos dá alguns dons. E então, não há nenhum irmão, né? Não há nenhum crente que não tenha alguma coisa para ensinar, alguma coisa para fazer para a edificação do corpo de Cristo. Não há aqui ninguém que não tenha algum dom para a sua igreja. Os irmãos puderam notar, e é interessante, né, de que no início a gente cantou um hino belíssimo, mas eu não consigo cantar bem assim, da forma como a dona Vanessa, né? Jamais, isso jamais. Mas é o que Deus colocou nela, e eu não tenho isso. Mas eu me alegro com isso, eu dou graças a Deus por isso, pelo esse dom que ela tem.
E esse dom serve para nós. Vários irmãos aqui têm diferentes dons e servem para nós. E aqui, até aqueles mesmos irmãos que nós nunca vimos aqui em frente fazendo algumas coisas, devemos crer no melhor deles. Deus os dotou com dons. Primeiro, eles são a imagem de Deus, então têm certas capacidades naturais. E segundo, por eles serem crentes, eles têm dons. Podem não estar despertados, mas eles têm dons. Então aqui, meus irmãos, vamos parar com aquele negócio. Fulano é que vai dirigir reunião de oração? Ele é que vai fazer isso? Não, meus irmãos. Devemos crer no melhor do outro, sabendo que Deus o dotou com certos dons. Não há ninguém na igreja que não possa ensinar. Não há ninguém, meus irmãos. Não há ninguém. Não é só seminarista que é capacitado. Não é só pastor que tem dons. Não é só seminarista. Não são só os presbíteros ou os diáconos. Cada um aqui de vocês, você. Todos aqui têm dons. Todos têm dons. Todos têm dons. E todos podemos servir a igreja de Cristo, meus irmãos. Vamos olhar esta verdade, meus irmãos, lá para ilustrar isso, em 1 Coríntios 15, verso 9 até o verso... 1 Coríntios 15, verso 9 até o verso 10. Primeiras Coríntios 15, 9 a 10. Eu gosto muito desse texto, muito mesmo. Veja o que ele diz, 9 e 10. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sendo digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Esse, meus irmãos, é o dom da graça divina. O amor cristão crê no melhor no melhor do outro. E isso, meus irmãos, não por causa dele, mas pela graça de Deus na vida deste nosso irmão. Veja aqui, meus irmãos, quem diria? Paulo, o grande perseguidor da igreja, seria também o grande apóstolo. Ele ali disse, eu fiz mais do que todos eles. Paulo não estava se gloriando. Paulo estava, de fato, qual é a maior carta do Novo Testamento? É Paulo. É de Paulo. Quais as principais doutrinas que a gente crê hoje sobre o cristianismo? A quem desdobrou isso aqui? É Paulo. Mas ele, quem era Paulo antes de quê? Antes de fazer todas as coisas aqui? Antes de apóstolo? Quem era Paulo? Não era Saulo. Saulo é o mesmo nome dele, tanto antes como depois é Saulo. Sou Saulo em romano e Paulo como nome judaico, né? Tem essas ideias ali. Mas Paulo era o grande perseguidor, mas agora se tornou o grande apóstolo. Isso por quê? Por causa dele? Não, ele falou, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Graça de Deus comigo. Meus irmãos, então vemos aqui as 5 características do amor cristão. Que o amor cristão, ele agradece pelo melhor dos outros. O amor cristão procura o bem-estar dos outros. O amor cristão lida honestamente com os outros. O amor cristão leva aos fardos dos outros. O amor cristão, ele crê no melhor dos outros. Meus irmãos, aqui em Filemão vemos o coração de Paulo. O que Paulo tinha para com os irmãos. Se em outras cartas o que mais nos vem, o que mais nos passa, o que mais nós percebemos é a teologia de Paulo, aqui em Filemão vemos o grande coração de Paulo. Veja, um grande coração que agradece pelo melhor dos outros, procura o bem-estar dos outros, lida honestamente com os outros, carrega o fardo dos outros e crê no melhor dos outros. Indo aqui, meus irmãos, então, para a aplicação e a gente então terminar, vamos então ver algumas aplicações para o nosso estudo de hoje. Primeiro, são poucas aplicações que eu coloquei aqui, vou fazer de modo rápido. Primeiro é que fé e amor estão unidos. Alguém que tem fé deve também demonstrar o seu amor. A nossa fé deve então ser demonstrado pela prática do nosso amor para com nossos irmãos. Segundo, nossa fé nos impela a buscar o interesse mútuo, não individual. Lá no mundo afora, né, cada vez mais o conceito de sociedade tem sido abandonado. Sociedade significa viver em comum, que o meu trabalho não visa apenas o meu ganhar pão, mas servir ao meu próximo.
cada vez mais isso tem sido abandonado. Só para vocês verem que no mesmo bloco de apartamento, né, no mesmo bloco, os vizinhos nem conhecem nem o nome um do outro. Meus irmãos, eu temo que isso esteja sendo trazido aqui para a igreja. Mas esse não deve ser o nosso proceder, meus irmãos. Precisamos entender que nós não somos apenas irmãos de quarta-feira no estudo bíblico, de quinta-feira na reunião de oração, de domingo no culto público. Nós somos irmãos eternos. Nós não somos irmãos de alguns dias da semana. Nós somos irmãos para todo o tempo, Então, meus irmãos, nossa fé deve nos impelir a buscar um interesse mútuo. Eu devo me preocupar com o meu irmão, de todas as suas necessidades, orar por ele, aconselhar ele, ajudar ele, então me preocupar com o meu irmão. Terceiro, meus irmãos, é que é possível ser um cristão com características distintas na igreja. Vemos aqui Filemão, alguém de grande fé, de um coração grande para com os irmãos. É possível. Nem sempre nós olhamos homens assim na Bíblia. Não tem dois Davi lá na Bíblia. Só um Davi com um coração devotado. Então, meus irmãos, vemos na Bíblia certas pessoas que são distinguidos pela sua fé e piedade em Cristo. Isso é possível, meus irmãos. É possível que na igreja tenhamos essas pessoas. O que isso nos ensina, então? Que a nossa piedade e nosso amor não deve ser, e nossa espiritualidade, ela não deve ser medida pelo aquilo que o nosso irmão é. Não quer dizer que nós não podemos imitar o nosso irmão. Podemos sim, mas muitas das vezes os nossos irmãos, eles ficam aquém daquilo que as Escrituras dizem que o cristão deve ser. Por isso, muitas vezes sempre devemos recorrer à Bíblia e ver o que a Bíblia diz que um cristão deve ser. Eu devo ser assim. Muitas das vezes os nossos irmãos, aquele que nós olhamos ele e admiramos, muitas vezes estão aquém do padrão das Escrituras. Muitas vezes estão aquém. Nós devemos olhar para as Escrituras e cada característica do amor cristão aplicar em nossa vida. Quarto e último, meus irmãos, é que até os irmãos mais distintos de nossa igreja, eles carecem de oração, exortação e ensino. Filemão era um irmão distinto. Na igreja de Colossos, mas ele carecia das orações de Paulo. Paulo orava por ele. Ele carecia do ensino de Paulo. Paulo está lhe ensinar para receber o servo que fugiu. Ele carecia da exortação de Paulo. Olha, trata os teus servos com a mesma dignidade e importância, porque nós somos só um diante de Deus, somos todos cristãos. E até aqueles que não são cristãos são imagens e semelhança de Deus, portanto, trate eles com dignidade. Até os irmãos mais distintos da igreja carecem da tua oração, da tua exaltação e do teu ensino. Certamente carece do teu ensino. Aqui, meus irmãos, a gente não quer dizer que até aquele que estuda a teologia, é que falando, né, de mim, do irmão presbítero Douglas, que também estudou teologia, né, e outros irmãos também aqui que estudaram teologia, esses também carecem de ensino bíblico. Então, não é errado quando você diz, irmão, é assim e tudo. Então, vamos nos preocupar com todos nós. Espero, meus irmãos, que estas lições, então, possam nos fazer refletir sobre o que é amor cristão. Que possamos, então, refletir, ponderar a nossa vida, se tem sido assim. E se não, nos humilhamos diante de Deus, pedir perdão e rogar a Deus para que nos ajude. Nos ajude a amar o nosso irmão, a nos importar com ele, a orar por ele, a ligar para ele, e saber como o nosso irmão está. Dizer, irmão, está precisando de alguma coisa? Posso orar por você? E fazer estas coisas. Que o nosso bom Deus, então, possa nos abençoar nesta importante tarefa de amar o nosso irmão. Vamos orar, meus irmãos? Querido Deus, nós te louvamos pelo precioso ensino da Tua palavra. Pedimos que a Tua graça venha a ser sobre nós. Ajuda-nos, Pai querido, a podermos, ó Deus, cultivar, ó Deus amado, estas características do amor cristão. Ó Deus querido, um amor que agradece pelo melhor dos outros, um amor que, Pai querido, busca o bem-estar dos outros, lida honestamente com os outros, carrega o fardo dos outros e crê no melhor dos outros. Ajuda-nos, Pai querido, a conservar isso, buscar isto e, Pai amado, para que possamos ser servos aprovados diante do Senhor, para que possamos ser crentes que te agradem, para que possamos, Pai amado,
também está, ó Deus eterno, em agrado diante do Senhor e diante de nossos irmãos. Ajuda a tua igreja e perdoe quando não fazemos isto. É as nossas orações, é a nossa oração nos merecimentos do Senhor Jesus. Amém. Muito obrigado, meus irmãos, pelo tempo. Que Deus abençoe. Perdão ali por ter passado 9 minutos do nosso tempo.